Olha só, esse aqui é o TicWatch Pro 5, um relógio que, segundo os especialistas, rivaliza com a linha Galaxy. Ele é muito bom, cheio de funcionalidades e utiliza o sistema operacional Wear OS da Google. Nesse vídeo nós vamos fazer o unboxing dele, vamos parear com o sistema e ver as principais funcionalidades. Melhores relógios que a gente já trouxe aqui no canal. Ele é o famoso, muito conhecido, o TicWatch Pro 5. É um relógio que é a escolha de muita gente para aplicativo Android. Então, quem tem dispositivos Android e não tem necessariamente um Samsung, porque o que se diz, que a linha Galaxy Watch ela é mais voltada ao Samsung, mas na verdade ela funciona com qualquer Android. Mas muita gente opta pelo TicWatch por ser um grande rival aí dos Galaxy Watch. Ele tem qualidade, tem funcionalidades aí muito interessantes. Ele é um relógio extremamente sofisticado, não é um relógio barato. Se você der uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai ver os valores dele. Eu estou deixando um link lá para a loja oficial da TicWatch no AliExpress, já calculados os impostos e tudo mais. Ele é um relógio que tem um valor acima de R$2.000. Então é um relógio caro, você consegue achar em importadores aqui também no Brasil, preços também similares, mas é um relógio que tem toda a sofisticação e todas as funcionalidades que você pode esperar dos melhores do mercado. Então nós vamos conhecer nesse vídeo, Esse vídeo nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte nós vamos fazer o unboxing dele, vamos comentar sobre as principais funcionalidades, aí eu vou colocar ele em uso, pretendo utilizar por uma semana pelo menos, talvez um pouquinho mais. E aí nós vamos fazer a finalização do vídeo com as nossas conclusões. Bom, dando uma olhadinha na caixa dele, Uma caixa que tem aqui a imagem do relógio em tamanho quase que real, provavelmente. É o TicWatch Pro 5. Características dele, ele funciona com o Wear OS. Aliás, nós já fizemos aqui no canal o vídeo também do irmãozinho dele, que é o TicWatch 3 Pro Ultra, que é um pouquinho mais simples que ele, pouquinha coisa, também um relógio bastante sofisticado. Se você não viu, estou deixando o card aí. E como eu estava falando, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, eu estou deixando o link para a loja oficial da TicWatch lá no AliExpress e eu vou colocar outros links também que eu encontrar para que facilite a sua decisão de compra quando você decidir comprar, que você possa olhar e comparar preços, Então ele vai trabalhar com o Wear OS, ele utiliza o Snapdragon W5 Plus, que é um dos processadores mais rápidos e mais potentes para dispositivos vestíveis, no caso de dispositivos como esses relógios aqui, Também de características, ele tem uma tela AMOLED de 1.43 e é dual, é uma tela que assim, se você já viu o nosso vídeo do TicWatch 3, o Pro 3, você viu que ele também tem uma tela dual, ou seja, ele tem duas telas. Ele tem uma tela AMOLED de alta resolução, que seria a tela principal dele, mas ele tem uma segunda tela LCD, uma tela que fica sobreposta, uma sobreposta à outra, que ele vai colocar no modo de economia ou no modo que ele chama também de descanso, onde essa tela vai ficar funcionando, mostrando hora, mostrando informações básicas, com um consumo de bateria muito baixo. Isso permite que ele tenha um alto desempenho na utilização da bateria, que chega a ser de 80 horas de duração essa bateria. É muita coisa. Ele tem carregamento rápido, a gente também vai ver. Bom, enquanto a gente abre a caixa aqui, aproveita que você estava olhando lá a descrição do vídeo, deixa também seu like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, deixa suas dúvidas, e muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Bom, caixa aqui ela tem esse sleeve, com a foto, e aqui uma caixa extremamente rígida, Uma caixa aqui que vai dar, olha, proteção de espuma na parte de cima, toda a proteção para ele viajar, toda a proteção quando você comprar, para ele chegar até você inteirinho. E tá aqui, olha que relógio, a aparência dele muito bonita, um relógio realmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Pulseira, dele bem macia, uma pulseira plástica aí, talvez siliconada ou emborrachada. Ela é muito macia, nós vamos utilizar, a gente vai ter a nossa
opinião aí sobre a utilização da pulseira. Não tem grandes detalhes na pulseira, ela tem esses furos aqui redondos, né? Muitos furos de pulseira eles são mais assim retangulares, arredondados, né? Eles são mais compridos. Esse aqui é perfeitamente redondo, não tem grandes sofisticações, tem apenas um passador, fecho de metal, né? Tem aqui um passador com a travinha, olha lá, a gente consegue ver aqui aquela bolinha no passador. Isso aqui é muito legal, gente, porque quando você fecha o relógio, o que vai acontecer? Ele vai encaixar na pulseira, olha aqui, ele já entrou, aquela bolinha ela entra num desses furos, no que ficar mais próximo dela, de forma que a pulseira não escapa, que é a coisa mais chata que você tem é ficar toda hora colocando a pulseira do relógio no lugar, né? Bom, ele está aqui com uma indicação de liga aqui, vamos tirar essa proteção. Ele está com proteção aqui embaixo também, veja que acabamento bem feito, né? Então, terminando de olhar aqui o relógio, caixa totalmente preta, ela é uma caixa plástica, ela não é metálica, mas ela é reforçada com fibra de carbono, né? Um plástico diferente, não um plástico comum. Aqui nós temos também eu vou tirar aqui um adesivo para proteger os sensores. Prontinho. Nós podemos observar aqui, né, os 4 pontos de contato de carga e nós temos aqui todos os sensores, né, reunidos nessa parte central. Então nós temos aqui a inscrição TicWatch, a inscrição Mobivoy, que é a marca dele, né? Bom, o que mais que a gente tem na caixa? Temos aqui um cartão, informações aqui para o suporte, né? O que mais que nós temos? Carregador. Como a gente pôde notar lá, o carregador ele é magnético, né? Ele tem aqui os pontos de contato. Ele vai se encaixar somente na forma correta aqui, magneticamente, está aí. Então ele se encaixa na posição correta no relógio. Então está aqui o carregador e a gente tem um outro lado aqui com a documentação dele, né? Então um folheto, na verdade um manual em forma de folheto. Aqui informações de segurança. E aqui as informações do relógio, um folheto colorido. Olha que bacana, né? Então a gente tem todas as informações aqui para a utilização dele, como fazer, né, o pareamento dele com a função dos botões, como colocar a tela, né, a segunda tela dele. Ela tem fundos coloridos. Enfim, tá aqui informações, inclusive em mais de um idioma, né? Nós temos o inglês, nós temos português também. Olha aqui, a aparência do produto, né, tá aqui, o que há de novo. Nós temos aqui o inglês, o português, o espanhol, temos chinês, temos japonês, temos vários idiomas. O bom é que tem o português aqui. Bom, como a gente vai fazer o vídeo em 2 partes, a segunda parte a gente vai comentar um pouquinho das funcionalidades e vai se referir ao manual quando necessário, né? O que eu gostaria de fazer aqui agora? Eu vou colocar ele aqui num power bank, só para a gente verificar o estado de carga dele, para a gente poder prosseguir, né? Então vamos verificar o estado de carga e a gente vai passar a fazer o pareamento dele. Enquanto a gente carrega ele um pouquinho aqui, ó, já deu partida, né? Já acendeu aqui TicWatch. Queria comentar algumas características, né? A gente já falou então que ele usa o Wear OS, mas um ponto interessante, ele tem uma memória de 2 GB de RAM e 32 GB de ROM, ou seja, ele permite que você coloque nele, ó, a bateria está bem carregada. Muita coisa, porque 32 GB dá para colocar bastante coisa, né? Ele é compatível, né, com Android, como a gente falou, ele tem aqui um Gorilla Glass nessa tela, ele tem uma redução daquela impressão, né, que fica do dedo, da gordura do dedo, então ela é tratada para não mostrar muito isso. Ele tem GPS da Beidou, GLONASS, Galileu, QZSS, ou seja, vários padrões de GPS que ele consegue utilizar. Ele faz pagamentos com o Google Pay, não sei se no Brasil a gente precisa ver isso. Tem bússola, tem barômetro, tem certificações militares, ele tem a parte toda aqui de resistência, né, à água também, enfim, a gente vai comentar todas essas questões mais para frente. Bom, ele está com uma boa carga de bateria aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar então ele do carregador, não precisa. Dei partida no relógio, ele já está fazendo aqui a instalação dele, então.
Diz aqui, recebendo detalhes do relógio, pode levar alguns minutos. Vamos aguardar então a configuração dele. Bem, voltamos então para a segunda parte do nosso vídeo. Vamos falar sobre as nossas conclusões, falar o que a gente entendeu sobre esse relógio, o que a gente pode observar durante alguns dias de utilização. Aliás, foram vários dias, né? Eu utilizei mais do que eu utilizo normalmente nos reviews de relógio, por algumas razões, né? E a primeira dessas razões é que assim que eu terminei a parte 1 do vídeo, fiz o pareamento dele como eu fiz anteriormente, né, com o modelo TicWatch Pro 3, eu fiz com os sistemas, os dois aplicativos, na verdade, que eu tinha no smartphone. E eu descobri que nessa versão, que é a versão 3 do sistema operacional aqui do Wear OS, ele não funciona mais com os dois aplicativos tradicionais. Como é que a gente sabe qual é a versão? A gente vem aqui nas configurações, nós vamos em Sistema, que é a última opção, e dentro da opção Sistema, você tem uma chamada Sobre, que dá as informações aqui do relógio, e a gente vai ver que ele está com o sistema operacional 3.5, que é o Wear OS 3. A partir dessa versão do Wear OS 3, ele só funciona com o aplicativo Mobivoy Health. Ele não funciona mais com o aplicativo Wear OS e não funciona mais com o aplicativo Mobivoy antigo, né? O Mobivoy que eu estou mostrando aí, inclusive, imagens desses aplicativos para você não confundir. Ele só funciona com o Health. Eu explorei um pouquinho essa questão num vídeo que eu fiz sobre o upgrade do TicWatch 3 Pro para o Wear OS 3. Vou deixar o card aí com o linkzinho para esse vídeo para você dar uma olhada, caso você se interesse. Mas o que é importante a gente saber, é ruim ele não funcionar com aqueles dois aplicativos e passar a funcionar apenas com um? Não é ruim, pelo contrário. Nós tivemos alguns problemas, né, quando eu fiz o review do TicWatch 3 na versão anterior, né, no Wear OS 2, que estava instalado nele, antes do upgrade. Uma das coisas que eu citei no vídeo foi a dificuldade que a gente tinha de trabalhar com os dois aplicativos, porque eles tinham funcionalidades que sobrepunham. Então, por exemplo, você gravava o exercício em um aplicativo, e aí gravava o exercício seguinte no outro aplicativo, muitas vezes sem perceber, porque tinha as funcionalidades ali no relógio, e aí você não tinha esse relatório junto, porque ficava parte de um lado, parte do outro. Agora esse problema foi resolvido, e o aplicativo novo, né, eu estou inclusive colocando ele aí na tela, ele é um bom aplicativo, né? A gente teve um salto, eu percebi pelo menos um salto de qualidade entre os aplicativos, na verdade, anteriores e ele. Quando a gente utilizava dois aplicativos, eu tinha que entrar pelo Wear OS, aí clicava no botão, ia parar no Mobivoy, e aí funcionalidades também diferentes, como eu citei. Esse aqui é um aplicativo bem feitinho, ele tem todas as funcionalidades, então eu tenho aqui uma aba onde eu tenho as informações do relógio, né? Eu posso instalar inclusive o TicCare, que tem informações adicionais, além das que eu tenho aqui. Tenho também aqui a informação de bateria, telas, né? Eu posso trocar aqui telas gratuitas, que são, na verdade, watch faces, né? Eu falei telas, mas ele tem aqui um sistema que é o Time Show Watch Face. Tem uma coleção bem grande de watch faces gratuitas e algumas que você pode comprar também. Aqui você tem configurações rápidas do relógio, então configurações de tela, som e vibração, aplicativos que ele vai ter, as funcionalidades gerais, acessibilidade, calendários, contas. Na verdade ele continua funcionando, né, como é um sistema Android que tem nele, o Wear OS que tem embutido nele, ele continua funcionando com as contas do Google que você já tem, né, suas contas do Gmail. Então, se você tiver mais de uma, você pode colocar mais de uma aqui. Ele vai gerenciar aí calendários, avisos, todas as informações de mais de uma conta. Você pode colocar várias. Isso é muito interessante. Eu coloquei apenas a minha conta principal para ter as informações básicas aqui, né? E ele funciona muito bem. Eu tenho uma abinha aqui que fala exatamente da conta. Eu posso escolher a conta ou as contas que eu quero que ele traga. E uma abinha de estatísticas aqui que ele realmente se destaca, né? Eu tenho aqui, por exemplo, hoje é um dia que a gente está, são ainda 10 horas e 11 minutos, né? Então o dia está começando, ele tem poucas informações aqui de atividades, mas, por exemplo, olha, ele tem um registro aqui completo do sono dessa noite, né? Então vejam aqui que legal, eu tenho aqui o registro, né? Hora a hora do sono, então os estágios, com muitos detalhes,
né, o tempo acordado, tempo de sono REM, tempo de sono leve, tempo de sono profundo, batimentos cardíacos, ele registra aqui máximo e mínimo durante o período de sono, isso é muito bacana. Oxigênio no sangue, mesma coisa, ele registra os pontos máximos e pontos mínimos e também, né, acompanha, na verdade ele acompanha, cria um gráfico de todo o tempo e destaca, né, os pontos mínimos. A oxigenação do sangue ele mede em intervalos regulares, então ele vai colocando aqui. Outra coisa interessante, frequência respiratória durante o sono, né? Pessoas que têm preocupação em saber como está sua respiração durante o sono, ele marca também temperatura da pele, né? A variação da temperatura entre o padrão normal. Então vejam que a minha, nessa noite aqui, ela ficou um pouquinho, né? Menos 0,4 aí do que ele considera o normal. Também marcando aqui momentos de máxima temperatura e mínima. Claro que isso varia muito, até se você está usando um ventilador, alguma coisa, né? E aqui o tempo de sono ele compara, olha que bacana, ele faz aqui um que ele chama de insight, né? O tempo de sono de hoje é maior que o de ontem, ele fala nos últimos dias o horário de acordar, horário de dormir, olha que bacana. Então, tudo aqui registradinho, eu achei muito bom. E eu posso voltar dia a dia, então, por exemplo, voltar aqui para o dia anterior, né? O dia anterior ao anterior. Foi um dia aqui que eu quase não dormi, né? 3 horas de sono, aí e assim por diante. Ele vai mantendo. E eu posso olhar a semana, ele vai trazer aqui quais são os dados da semana, gráficos comparativos. Olha, é uma análise muito interessante. E essas informações que ele tem é o que eu acho que justifica o preço desse relógio. Os sensores que ele tem, ele traz todo esse tipo de informação com alta precisão. Eu pude observar o seguinte, né? Que noites em que eu acordei no meio da noite por 2, 3 minutos, ele registrou precisamente o tempo acordado. Olha aqui que legal, a frequência cardíaca, ele faz aqui comparações nos dias da semana, a respiratória, a temperatura de pele. Então tá aqui tudo registradinho. Mesma coisa no mês. Como eu utilizei ele por um período maior, 2 semanas praticamente, eu tenho aqui, olha, o registro. Então olha que bacana, para começar ele coloca bolinhas coloridas. Bolinhas coloridas indicam o que aqui? Indicam quando o sono foi excelente, quando é azul, né? Esse azul quase roxo aí. Bom quando é verde, pode melhorar amarelinho e ruim quando é vermelho. Então ele já faz uma análise aqui pelas bolinhas. Você batendo o olho, você sabe, olha, eu tô na maior parte dos dias com sono bom, né? Então a média dos dados, tempo que você dormiu, tempo acordado, tudo isso aqui olhando o mês, olha que bacana, né? E claro, né, eu peguei aqui só 2 semanas do mês. Imagine se eu tiver dados de um mês completo, por exemplo, e de mais de um mês, né? Aqui é uma coisa interessante, eu até citei nesse vídeo que eu deixei o card aí sobre o upgrade do TIC Pro 3. Esses registros aqui de novembro, eles são registros do outro relógio que ele conseguiu aproveitar, apesar de eu ter resetado, trocado o sistema operacional. Então foi uma coisa bem legal, né? E aqui eu tenho então essas médias, né? Muito bacana. O que mais que eu tenho aqui, né? Ele traz aqui, olha, a frequência cardíaca, ele traz também diariamente. As medições que ele faz são medições que ele faz em alguns períodos. Então, por exemplo, olha aqui, na sexta-feira ele fez várias medições. Eu posso provocar uma medição a hora que eu quiser. Eu tenho aqui uma função que eu acho bem legal desse tipo de relógio, que é o que ele chama de medição com um toque. Então eu venho aqui no relógio e eu faço a medição com um toque, ele vai medir, agora ele está fora do pulso, né? Mas aqui eu posso dar a opção então de fazer a medição de todos esses parâmetros com apenas um toque. Eu tenho que dar um ok aqui e ficar imóvel por um período aí de uns 90 segundos aproximadamente. Ele vai medir a frequência cardíaca, vai medir a oxigenação do sangue, vai medir o estresse, vai medir a frequência de respiração e mais alguma coisa que eu não lembro agora, mas ele faz todas as medições de uma única vez. Isso é muito bacana, né? Bom, a parte de medição também de exercícios, né? Vamos pegar uns dias aqui que nós tivemos esse tipo de medição. Então, olhando aqui o mês, por exemplo, né? Eu tive, olha, medições de treino livre no dia 22, ciclismo indoor, musculação. Todas as medidas aqui, como são esportes, né, que são exercícios que são em local fechado, ele mede o quê? Ele mede
a oxigenação do sangue que você teve durante o processo. Então, se você tiver aí um processo de coração acelerado, ele vai fazer as medições, ele mede a frequência cardíaca, ele mede o tempo e ele mede, né, ele faz uma estimativa de calorias gastas. Então eu posso pegar qualquer um deles aqui, ó, e olhar tudo o que aconteceu. Então a frequência cardíaca foi de 98 a 103, teve um período de aquecimento aqui de 3 segundos, aí queima de gordura 14 minutos, enfim. Ele vai colocando aqui uma estatística muito interessante, né? Vamos pegar com um tempo um pouco maior aqui para a gente ver o gráfico. Aqui, 25 minutos. Então eu tenho também, olha, duração, frequência, calorias. A distância está 0 aqui. Mas se fosse um esporte, né, que fosse ao ar livre, ou que houvesse algum movimento, ele calcularia a distância, número de passos e velocidade. Não foi o caso aqui, porque é um exercício parado, né? Pegar um diferente aqui, por exemplo, esse aqui eu já tinha visto, um diferente aqui, também mesma coisa. Nesse aqui ele nem arrisca falar de distância e nada, porque ele sabe que é parado. Então, mesma coisa, ele faz uma análise aqui. Eu posso fazer essa mesma análise para a semana e, claro, posso olhar os dias, né? Então, eu posso pegar um dia aqui, por exemplo. Então, essa sexta aqui, 22, eu tive 3 exercícios, né? 15 minutos de treino livre, 25 ciclismo, mais 25 ciclismo. Eu posso, claro, aqui clicar e ver os mesmos detalhes que eu estava vendo antes. Então ele faz aqui um acompanhamento muito bom. Além disso, ele acompanha por esse triângulo aqui, né? Esse triângulo, na verdade, é um círculo de 3. Muitos relógios fazem um triângulo, que são 3 pontos que ele trabalha. Horas ativas. Então você tem uma meta de 12 horas ativas por dia, você pode trocar essas metas lá no perfil, aqui você tem como trocar essas metas, mas ele vai te dizer se você atingiu a meta ou não, tempo de exercício, número de passos, você também define quais são. Então, por exemplo, hoje não houve nenhum exercício, está 0, somente 3 horas ativas, né, porque agora são, até olhar aqui, são 10h19, então acordei próximo das 8 horas, você tem aqui o tempo ativo, né? O tempo que você está acordado e que você está em atividade, e o número de passos ainda é pequeno, porque a gente está no começo do dia. Então é isso, eu gostei muito do registro que ele mantém aqui. Bom, além dele manter os registros para o smartphone, com esse histórico e tudo mais, ele mantém aqui alguns registros. Por exemplo, se eu olhar, né, o que nós estávamos vendo lá, que é o sono, ele mantém aqui o último registro de sono, ele mantém apenas um. Então está aqui. Uma questão até de aproveitamento de memória, mas vejam que legal, ele mantém todas as informações aqui, também, olha, as horas, por cada tipo, né, de situação durante o sono. Ele mantém gráficos aqui da parte de batimento cardíaco, respiração, tá tudo aqui bonitinho. Da mesma forma que ele levou para o smartphone, ele também mantém aqui, só que o registro do último dia apenas, né? Por exemplo, se eu tentar mover, ele sai fora do menu. Então não tem como ver mais de um dia, né? Até para limitação, por questão de memória que ele tem aqui, né? E ele é um relógio que tem muitas funcionalidades, né? Então, para a gente ter uma ideia, dá uma olhadinha na quantidade de funcionalidades que ele tem aqui. Então vai desde as funcionalidades tradicionais, né? O monitoramento de exercício está aqui, a gente tem toda a parte tem calendário, tem bússola, tem medição aí de pressão atmosférica, medição da umidade do ar, ele tem uma série de informações aqui de clima, toda a parte aqui também, né, de as medições de saúde, como eu mostrei, tem aquela medição com toque, tem exercício de respiração, é uma infinidade de funcionalidades que ele tem, né? É um relógio realmente completo. O que eu senti falta nele, né? Por exemplo, ele não tem uma tecla que eu possa acionar exercício diretamente. Então, por exemplo, eu vou começar um exercício, eu tenho que clicar aqui, eu tenho que procurar os exercícios, aí eu clico no menu de exercício, eu tenho que percorrer o menu para o exercício que eu vou fazer, e aí eu vou clicar naquele exercício e ele começa a marcar. Então vamos fazer um exemplo aqui e ver como é que isso funciona. Então eu vou entrar aqui, olha, nos exercícios, vou escolher, por exemplo, aqui, uma caminhada ao ar livre. Escolhi aqui. Aí eu posso, nessa hora, definir uma meta. Essa meta pode ser baseada em tempo, pode ser baseada em calorias, pode ser baseada em distância.
Aqui eu escolho uma meta e feito isso, né? Claro que eu não posso ter uma meta zero, vou colocar uma meta aqui. Dá um OK, e aí eu clico em ir, ele vai começar a marcar. A marcação dele é muito legal, porque ele vai, por exemplo, você escolheu uma meta de tempo, então ele vai percorrendo esse anel aqui, ele vai enchendo, preenchendo, e você bate o olho no relógio, você vê se você está próximo da meta ou não. Então ele vai medir todas as variáveis que fazem sentido para aquele exercício e vai te dar essa visão. Outra coisa bacana é o seguinte, quando ele apaga, por exemplo, né, e você levanta o pulso, ele não volta para essa tela, ele volta para a tela do exercício que está andando ali, né? E você também tem acesso ao exercício no Watch Face aqui embaixo. Você clicou aqui embaixo, ele vem para o exercício. Para parar o exercício, você para e faz isso e tá aí, tá feito, né? Agora, qual a dificuldade que eu notei? Primeiro, eu não consigo deixar já um menuzinho, vamos dizer assim, mais simples, né, de quais exercícios eu faço sempre, e não tem um botão de atalho. Então toda vez que eu tenho que fazer um exercício, eu tenho que entrar aqui, procurar exercício, e aí procurar o exercício que eu vou fazer. Então essa é uma dificuldade que eu tive. Outra dificuldade que eu tive, dificuldade não, acho que o ponto de melhoria que ele pode ter é a parte de Always On Display. Ele tem um Always On Display que eu deixei aqui, que é o padrão dele, que é aquele da segunda tela. Isso, aliás, ajuda a economizar energia, é muito legal. Eu acostumei a usar essa segunda tela. Vamos deixar ele terminar aqui, ele está com 30 segundos de duração de tela. Vamos deixar ele apagar para eu mostrar. Então ele entra naquela tela que ele fica, a princípio, apagada, mas você enxerga se estiver no local iluminado, sem problema nenhum. Você consegue consultar a hora, essa tela aqui. Agora, se você precisar, você simplesmente move aqui, olha. E ele ilumina com a cor que você escolheu. Essa cor você escolhe, né? Então tem várias cores que você pode escolher. Aqui também é possível que, se você estiver fazendo exercício e deixar nesse tipo de tela, você ter essa medição de alguns fatores do exercício também usando essa tela LCD, que é uma tela que economiza. Falando em economia, a duração de bateria, para mim, utilizando dessa forma, que foi ele no pulso o tempo todo, fazendo as medições o tempo todo, fazendo exercícios aí durante o dia, quase todos os dias, não vou dizer que foram todos os dias, mas quase todos os dias, a bateria suporta aí uma semana, né? Diria no limite, entre 6 dias e 7 dias. Então em 6 dias ela já está no limite, está tipo 15%, e aí se você não carregar ela vai durar mais um dia. E ele tem uma coisa bacana também, ele tem esse modo de economia aqui, né? Que é esse modo aqui, que ele pode entrar automaticamente. Você também programa para entrar, por exemplo, quando a bateria chegar a 5%, ele desvia para esse modo. Também é possível deixar esse modo automático à noite. Então, uma coisa legal é isso, à noite ele não fica te perturbando, né? Então o relógio fica apagado à noite. Se quiser consultar a hora, você gira a coroa, como eu mostrei aqui, e ele ilumina. Outra coisa bacana também é que, se você recebe, por exemplo, uma mensagem, você está andando e ele vibra uma mensagem, o que você vai fazer? Você vai clicar para aparecer a Watch Face e vai também girar a coroa. Ele traz aqui as mensagens na ordem que elas chegaram. Muito legal isso aqui, facilita muito, porque às vezes tem relógio que te avisa que chegou a mensagem e você não tem onde olhar rapidamente, você tem que abrir um menu, procurar a mensagem. Aqui não, você girou a coroa, ele vai para a mensagem, você girou a coroa para baixo, você vai para o menu. Ele é bem esperto nessas questões, né? Movimento lateral, a gente tem aqui os widgets com todas as medições que ele faz, né? Tudo bonitinho, como outros smartwatches que a gente já viu. Então, assim, o que eu tenho a dizer como conclusão geral dele? Ele é um relógio muito bom, realmente. Vale o preço dele? Olha, eu acho que se você está buscando qualidade, buscando um relógio que te atenda aí as questões, né, de velocidade de resposta, precisão das marcações, durabilidade, porque ele é um relógio robusto, se a gente percebe. Então, eu usei ele diariamente aqui, olha, vejam que ele, né, inevitavelmente você bate em algum lugar. Então eu fiquei com ele no pulso o tempo todo, tá? Só tirei do pulso para tomar banho, para evitar água quente, obviamente. Mas é um relógio que eu bati em alguns lugares, ele não tem nenhuma marca, ele usa o Gorilla Glass. É inevitável, né, que você molhe, né, ao lavar as mãos, ao fazer qualquer outra atividade. Ele suporta sem problema nenhum essa água, né? Ele é um relógio que suporta água. Então é um relógio para você usar no dia a dia tranquilamente, sem se preocupar
com a questão de durabilidade e tudo mais. Somente esses dados, né? Eu acho que o Always On Display podia ter um horário, né? Apesar que se você utilizar esse Always On Display que está aqui, que é aquele padrão da tela LCD, ele fica um relógio bem interessante, porque ele não gasta energia quase no momento em que a tela está apagada. E a parte de exercício, né? Como eu citei, a falta de um atalho para os exercícios foi algo que me atrapalhou um pouco. São coisas que podem, por exemplo, melhorar em atualizações de firmware, podem melhorar nas atualizações do próprio aplicativo. Você pode trazer para o aplicativo, né, o fabricante, funcionalidades que te ajudem a criar, por exemplo, né, alguma funcionalidade aí que facilite nesse ponto. Eu usei várias watch faces, eu gostei muito dessa que está aqui, que é uma watch face, apesar de eu preferir relógios analógicos, já falei isso, essa watch face tem tudo aqui nela, né? Então você vê claramente, né, a hora, você vê aqui como está a carga de bateria, você vê pressão atmosférica, tem aqui uma bússola, você tem aqui status, né, de passos, né, de a última medida de coração, tá tudo aqui. Então é uma tela muito bem feita, eu achei, né? Mas ela tem algumas telas bonitas aqui, essa aqui inclusive tem um joguinho, né? Você tem várias funções bem legais aqui. Eu cheguei a baixar uma watch face aqui com analógica, mas eu acho que essa daqui, que também eu achei bem legal, bem interessante. Tem as informações, você pode customizar essas informações, né? Então você tem aqui o lapisinho e você vai dizer o que você quer que apareça em cada um desses ciclos. Então ele tem assim muitas funcionalidades, muitas watch face. A qualidade da imagem dele é fantástica. Dê uma olhadinha, né, nessa watch face, dá para perceber bem, né, como é esse ponteirinho, né, que está aí, como ele é fininho, como o desenho dele é perfeito. Você não tem nenhum tipo de... não parece, né, ser uma tela digital. A qualidade dela é muito boa. Níveis de brilho também são bons. Eu sempre deixo o nível de brilho baixo, né, até para minha visualização, e agora, obviamente, na gravação eu deixo ele baixinho também para que ele não atrapalhe a câmera, né? Mas de qualquer forma, ele tem os níveis de brilho muito legais, então se você estiver num lugar mais iluminado, você pode ampliar, ele vai ampliar e vai te atender, né? E é isso, um relógio realmente que vale a pena. Assim, se você tiver, como eu estava dizendo, você precisa de um relógio para monitorar aí o teu dia a dia, se você faz exercícios regulares, se você tem necessidade de monitorar a respiração, coração e outros parâmetros, ele vai te dar uma precisão legal e ele vai te dar qualidade no seu dia a dia. Isso justifica o preço dele. Agora, se você quer um relógio, né, com funcionalidades mais básicas, funcionalidades, até um relógio bonito, existem muitos outros relógios no mercado, a gente aqui no canal já mostrou vários, que tem preços às vezes até 10 vezes menor que ele, né? Ele é um relógio na faixa de R$2.000, hoje já com impostos. Você tem relógios aí de 200, relógios de 190, 170, que tem essas funcionalidades. Claro que não com a mesma precisão, claro que tem um número reduzido de funcionalidades, ele vai ter uma resistência menor, ele vai ter características aí que o preço, né, obriga um fabricante a fazer, né, para fazer algo mais barato ele tem que abrir mão aí de alguns materiais, outras coisas, e aí é uma opção sua, né, se realmente precisar de algo de qualidade e que te dê uma durabilidade bacana, esse pode ser uma opção boa, se não, tem muitas opções aí com preços muito mais legais. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha sido possível a gente falar um pouquinho aí, né, te dar mais noções aí de como funciona aqui o TicWatch. Olha, eu estou virando a coroa, ele já está respondendo aqui, né? Como funciona aí o TicWatch Pro 5, que é um dos relógios aí mais badalados, né, que a gente tem na atualidade. Não esquece de dar uma olhadinha então na descrição do vídeo, lá você vai encontrar o link para compra dele. Eu vou procurar deixar mais de um link. Um deles é da loja da TicWatch oficial, lá no AliExpress. E vou procurar deixar algum link também de alguma loja no Brasil, né, que já vende aí também, obviamente, né, com seus impostos já inclusos, e você vai poder comparar. Vale a pena eu comprar lá no AliExpress, pagando, né, diretamente os impostos lá, ou compro no Brasil já, talvez com condições aí de parcelamento
e outras que o AliExpress muitas vezes não consegue fazer. É isso então, dá uma olhadinha na descrição, procura aí os valores, vê se vale a pena você comprar. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, deixe também aí seus comentários, as suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.